E aí, pessoal, boa noite. Como o Renzo já me apresentou, já fez esse trabalho aí pra gente aí, beleza? Eu sou o Pedro Matucci, algumas carinhas aqui eu já conheço, mas confesso que tem bastante cara nova aqui. Quem que veio ano passado na Game Jam? Aí talvez uns 10%, e tem uma galera ainda pra vir, né? Poxa, legal, galera. Quem veio, talvez vai ter um pouquinho de conteúdo aqui repetido, mas é sempre bom a gente reforçar, porque quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente geralmente esquece da parte de design. E aí há uma confusão entre os termos design e desenho, gráfico. Na verdade, o design é o projeto. Como o Renzo mesmo disse, é a engenharia por trás de qualquer projeto. Então, quando você fala de app design, game design ou qualquer coisa design, né? Ou o que se fala muito hoje em dia no desenvolvimento de software, design thinking. Poxa vida, é o que os games fazem desde o início. Games nasceram com esse pensamento. Então isso é uma maneira de pensar, é uma maneira de entender os jogos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então vamos lá. Um pouquinho da minha trajetória aqui, né? Aqui são minhas redes sociais. Na verdade aqui tá inativo por enquanto, mas em breve eu volto. Eu sou engenheiro de computação, formado pelo Inatel, pós-graduado na FAI em desenvolvimento de projetos web mobile, faço mestrado na Unifei em inteligência artificial. Jogador e desenvolvedor apaixonado por games. O jogador desde a infância, o desenvolvedor eu comecei a arriscar depois de um tempo. Eu tenho um canal no YouTube, depois vocês dão uma olhada lá, tá um pouco desatualizado, mas pretendo, vou colocar esse vídeo talvez lá para quem quiser revisitar esses conceitos, né? E professor de ciência e computação na Unicor, Universidade Vale do Rio Doce, lá em Três Corações, beleza? Bom, pessoal, primeiramente, alguém não conhece esse jogo que está na tela? Alguém não conhece? Nunca viu? Geralmente a galera mais nova aí, galera galera mais nova que talvez nunca viu. Bom, esse jogo é o Pong. E esse jogo, para vocês terem uma ideia, ele crashou as máquinas de fliperama porque não cabiam mais fichas de tanto com que as pessoas... O ritmo de jogatina era muito maior do que a capacidade das pessoas em recolher as fichas e voltar e esvaziar o depósito de fichas. Então as fichas foram amontoando e quebravam as máquinas. E por que isso acontecia? Esse não é o primeiro jogo, né? O Pong não é o primeiro jogo que existiu, mas... Obrigado. Por que o Pong fez sucesso? Alguém sabe dizer? Alguém gostaria de arriscar? Porque o quê? Fácil? Multiplayer. Vamos pegar esse termo aí e abrasileirar ele um pouco. Não, ele é social, né? Ele tem... Só pra gente encaixar num contexto mais adiante. Mas é isso mesmo, ele é um multiplayer, né? Você joga contra seu amigo e tudo mais. Excelente. Ele é fácil, mas não sei, cara. Dependendo contra quem eu jogo, eu acho ele difícil. Então, facilidade e dificuldade nos remete a uma outra coisa. Um desafio, talvez. Ele é desafiador para alguns, para uns ou outros, né? O que mais? Quem gostaria de arriscar outra coisa aí? Competitivo, excelente. O Pong é competitivo. Bom, alguém mais? Então, por que as pessoas... Meu Deus, deu um alt tab aqui. Por que as pessoas adoraram Pong? Bom, nós temos algumas razões, veja bem. O Pong ele é simples de jogar, certo? Cada partida é única, então, assim como na atualidade, talvez trazendo para o FIFA, cada partida que quem gosta de FIFA jogar, de partida ou que seja Fortnite, uma partida única, você não percorre, faz os mesmos trajetos em duas partidas seguintes. Pode talvez repetir, mas você vai encontrar inimigos diferentes e tudo mais. É uma representação de um outro jogo, Pong, né? E aí, ele é social e ele é divertido. Alguém não gosta do Pong? Vi que pairou uma dúvida aí, né? Os colegas ali falou que depende. Realmente, depende do quê? Do que depende? Como? Da jogabilidade, se você ganhou.
Da jogabilidade, sim. São todas contribuições. O que mais? Alguém aqui não gosta desse tipo de jogo? Fica à vontade, pessoal. Desculpa, quem disse? Muito simples. Beleza. Quem mais? Enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Com certeza, obviamente, quem gosta acha divertido. Quem não gosta, não acha, né? Então, isso remete a uma outra pergunta. O que é diversão? Então, como algumas pessoas já deram algumas dicas, poxa, se eu ganhar é divertido, se eu não ganhar não é. Então, será que só quando a gente ganha é divertido? Não, né? A derrota também faz parte da diversão. Porque senão a gente não tem o fator desafio, né? Se aquilo não te desafia, enfim. Né? Então, o que é diversão, pessoal? Primeiro, que o depende significa que a resposta está em cada um. Cada pessoa gosta de um jeito. Tem gente que não gosta de jogos muito simples, né? Só que para saber o que é diversão, a diversão sempre vai ser o que os jogadores buscam. Alguém gosta de jogos de terror aí? Dead Space, Resident Evil? Eu já não gosto, eu tenho medo. Não gosto, é sério, não gosto. Eu tenho medo de joguei Resident Evil. Só que assim, eu sou de uma época do Resident Evil 1 e 2, talvez, né? Então, o 1, quando os Dobermans, todos desfigurados, pulavam pela janela, quebravam e você quase fartava de susto. Assim, era Doberman na época, né? Hoje, se vocês olharem os gráficos, talvez seja mais próximo de um Minecraft do que de um próprio Resident Evil, né? Mas a diversão, pessoal, é sempre uma busca consciente e muitas vezes inconsciente. A gente não sabe o que a gente quer encontrar nos jogos. A gente simplesmente senta a bunda na cadeira, começa a jogar e aí o jogo flui. Naturalmente aquilo te encanta. Por outro lado, tem jogos que a gente não se encanta por eles e a gente abandona logo. Então, essa busca muitas vezes é inconsciente. Você não joga um jogo sabendo exatamente o que você vai encontrar, né? Então, aí vem muita questão do hype. Isso também acontece com filmes, com livros e infinidade, uma série de coisas, né? Bom, existe um conceito que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que vocês fariam? É um jogo multiplayer? Vocês preferem juntar a um grupo de exploradores, guerreiros ou ladrões? Quem gosta de explorar o cenário aí? Gosta de percorrer cada canto do cenário? Quem gosta de matar a galera geral aí? Um PVP e vamos que vamos. E quem gosta de ser talvez um meio de campo, né? Saber os atalhos ali dos cenários, os segredos e tudo mais. Reparam que estamos falando de um mesmo jogo. Um jogo multiplayer qualquer RPG, World of Warcraft, que talvez seja o que fez muito sucesso. Hoje eu não sei se tem algum MMORPG aí que está fazendo sucesso no lugar de World of Warcraft. O Phil, especialista em World of Warcraft, talvez possa compartilhar essa informação, Phil. Como é que está a situação hoje? Ainda é uma jogada. Sim, entendi. Essas duas afirmações aí já respondem tudo. Então, World of Warcraft deve ser durante os últimos 10 anos, 15 talvez, não sei. Nem sei se ele tem estudo de vida, mas 2006, 2004, quase, 14 anos. Hoje é o jogo mais jogado e mais lucrativo. E ele, sem dúvida, permite com que você seja esses 3 tipos de personagens. Agora, o que você costuma fazer em um game? Saber o que ninguém sabe ou ter coisas, ter armaduras, ter armas, ter itens que ninguém tem? Quem prefere saber o que ninguém sabe e ter o que ninguém tem? Tem gente que prefere os dois, né? Tudo bem, não tem problema. E o que te empolga mais? Uma batalha com o seu amigo ou uma história envolvente? Isso. Vocês estão entendendo que para chegar na resposta do que é diversão, é exatamente isso aqui, é esse burburinho, essa confusão, essa dualidade de ideias. Cada um quer ser uma coisa. Eu, particularmente, se colocar 2 jogos, um com uma história e um com uma batalha, com um amigo meu, eu prefiro a história. Eu já não sou... o aspecto social dos jogos não me encantam tanto quanto viver uma história. Então, por exemplo, no GTA eu prefiro o modo história, single player, do que o multiplayer, né? E às vezes um jogo consegue te oferecer essas duas coisas
de maneira distinta, né? E para um mesmo jogo. Mas nem todos oferecem tudo. E chegaremos lá. Então, pessoal, existe um conceito que nós chamamos de taxonomia de Bartle. Ele definiu com que existem 4 categorias de jogadores, né? Entendam que isso aqui é um plano cartesiano onde vocês podem atuar talvez nas extremidades ou mais no centro e aí pender talvez para 2 lados, para mais no centro ou mais extremista, né? Então nós temos os matadores que gostam simplesmente de desafio e matar os outros, aqueles que gostam de desafios e completar quests e descobrir coisas, né? Os socializadores que gostam de formar guildas ou que seja jogos mais sociais, jogos multiplayers, e os exploradores. Talvez um exemplo aqui de exploradores, o último Zelda mostra muito esse aspecto de exploração, né? Um cenário, geralmente os jogos open world eles oferecem esse recurso para que vocês descubram coisas que ninguém mais descobriu ou vá a lugares que ninguém mais foi, né? E aí nós temos uma infinidade de jogos que permitem isso. E aí, em cada ponto que vocês, ou os jogadores que vocês desejarem que joguem os seus jogos, vão atuar, e aí eles podem estar nesse plano cartesiano aqui, né? Bom, e aí, pessoal, a gente vem uma outra pergunta, né? Tá, vocês entenderam o que é diversão? Alguém sabe definir o que é diversão agora? Uma coisa ambígua? Cada um tem uma. Perfeito, acho que sintetizando a ideia, cada um tem uma. Exato, cada um se diverte com uma coisa, né? Então nós temos uma outra pergunta, como encontrar a diversão? Então onde que ela está? Como que eu vou? Então, poxa vida, eu sou um programador, eu sou um engenheiro, como que eu vou achar o raio da diversão para cada um aí, cara? E aí, pessoal, existe uma maneira de se pensar. Talvez games é uma maneira de se pensar. Nós podemos entender que diversas coisas ao nosso redor funcionam como jogos. Por mais que geralmente o público feminino detesta essa ideia, mas relacionamentos possuem joguinhos, né? E os joguinhos não é no sentido pejorativo, de que você está se divertindo, não. Mas é um sistema onde você tem respostas diante de entrada de dados, digamos assim. Então, relacionamentos, uma batalha, do ponto de vista de um general que vai mover peças, que vai se posicionar aos seus batalhões e talvez cercar o inimigo, atacar pelos flancos, invadir uma cidade, ele está olhando as probabilidades, as recompensas, os prejuízos e tudo mais. Todo um sistema. Então, jogos é uma maneira de se pensar. Jogos não é simplesmente se divertir ou coisinhas de criança e etc. Mas é uma forma de se pensar que nós vamos tentar encontrá-la aqui, né? Então, como encontrar a diversão? Primeiro é preciso aprender a construir os jogos de forma sistemática, mas não construir codificando, utilizando IDEs ou qualquer game engine aí para vocês produzirem, mas de forma sistêmica, abstendo a tecnologia que vocês vão utilizar. Primeiro, o jogo também tem que ter um propósito. O que você vai oferecer ao jogador? Qual é o propósito do seu jogo? Por que o jogador vai pegar no controle ou olhar para o seu jogo e interagir com ele, né? E para isso, vocês precisam saber desconstruir os jogos. Então, a partir do ponto que você olhar um game, a partir dessa apresentação nossa, quando vocês olharem um game, vocês vão aprender a desconstruí-lo e entender por que existem determinados elementos. E aí, precisamos entender que sem diversão, nada faz sentido. Nada, né? E aí a gente entra no processo de game design. Então, vocês já ouviram falar de game design, muitas pessoas confundem, mais uma vez, com gráficos, né? Os gráficos dos jogos, mas não, o game design é como projetar, a engenharia dos jogos, né? Talvez é um termo interessante aí para usar, né? Engenharia de jogos. Gostei da ideia do Rinzo. Vamos lá. O design de jogos, pessoal, é indiferente à plataforma. Então, se você vai fazer para mobile, se você vai fazer para PC, para PS4, PS5, PS10, que seja VR, AR, qualquer tecnologia, jogos são independentes da plataforma. Como o criar o game é independente disso, né? De linguagem de programação e dos gráficos, né? E o designer, ele navega, cada um de vocês, durante
48 horas serão designers dos próprios jogos, né? Então, vocês vão ter que navegar desde a construção, os primeiros passos, né? Então, o core, qual as mecânicas principais até a interface. Qual é a cor do botão que você vai utilizar, né? Claro, como vocês passam por todo, não sozinhos, obviamente. Em equipes maiores nós temos profissionais que atuam em todos os pontos. Para vocês terem uma ideia, a última pesquisa que eu fiz, o GTA V foi desenvolvido por mais de 1000 pessoas. Então, 1000 pessoas distribuído por um processo de criação de um game. Claro que você tem pré-produção, pós-produção, o desenvolvimento em si, e aí, né, distribua as mil pessoas aí nesse tempo. Bom, como eu disse, o designer também é uma referência para as equipes, né? Então, aquele que teve a ideia, ele precisa conduzir. Ser o maestro do time aí, ser o maestro, conduzir o que vai ser desenvolvido, o que não vai ser, etc. Né? Talvez um pouco aí do aspecto do gerenciamento de projeto, né? E entender que quando você constrói um game, você aprende a desconstruir os outros. E aí o processo de construção de um game é uma coisa muito legal e muito reveladora, porque é muito difícil. Vocês não vai ser fácil atravessar essas 48 horas, não vou mentir para vocês. Só que daqui a 48 horas, cara, o grau de experiência que vocês vão ter, assim, vai ser incrível, vai ser uma epifania. Vocês vão, talvez, se eu tiver a oportunidade de conversar com alguém depois, eu quero que faça esse depoimento para mim. Mas vamos lá, pessoal. O processo de game design, ele segue 5 passos. Imaginar, definir, descrever, transmitir e implementar. Nós vamos dar foco, como vamos trabalhar em projetos pequenos, vamos dar foco em dois passos. Imaginar e definir. Depois a gente passa com mais brevemente aos outros. Mas vamos lá. O que é imaginar? De onde que surgem os jogos? Como que surge uma ideia? Como surge uma ideia, pessoal? Diz aí pra mim, vai. Como surge uma ideia? Vocês... Como? Inspiração. Mas assim, se eu falar pra você agora, faça um game pra mim, nesse minuto. Se você consegue, assim, do nada? Difícil, né? É difícil. A inspiração, realmente. Eu acredito que todos os aspectos da nossa vida, onde você vai, com quem você conversa e tudo mais, são fontes de inspiração para criar qualquer coisa, né? Mas como organizar essa inspiração? Como colocar isso num papel de maneira sistemática e produzir uma ideia? Né? Então, eu vou trazer uma ideia para vocês aqui de ideação. A ideação nada mais é do que um processo de construção de ideias. E aí, o que vamos fazer aqui é simplesmente construir uma árvore que nós chamamos de árvore invertida. Certo? O pessoal do ano passado aí já participou, já sabe mais ou menos como é que é o esquema, mas vamos lá. Eu queria que vocês dissessem uma palavra para mim, qualquer uma, que vier na cabeça. Banheiro, excelente. Banheiro, certo? Eu queria agora, vamos descer um nível, e esse nível tem que ramificar em 2. É uma árvore binária. Então, digam, tá fácil de enxergar esse vermelho aqui? Não, né? Oh, beleza. Show de bola. Tá, vai ficar meio apertadinho aqui, a gente faz a ideia rapidinho. Vamos lá. Eu queria 2 sentimentos relacionados à banheira. A dor de barriga é um estado, né? Eu queria um sentimento. Alívio é um sentimento. Alívio e dor. Com licença aqui, aos patrocinadores. Alívio e dor. Beleza. Eu queria agora um objeto relacionado a alívio. Sabonete. Alívio, tá, tudo bem. Colocar sabão, porque senão não vai caber aqui. Mas, pessoal,
Só um detalhe que eu acho que eu esqueci de dizer. Não precisa ser relacionado a banheiro, é só relacionado a alívio, é só o nível anterior. Então, diga um objeto relacionado a alívio que não necessariamente tem a ver com banheiro. Remédio? Agora a dor, por gentileza. Agulha? E outro? Cólica? Cólica. Isso realmente é uma contribuição extremamente feminina, esse cólica, né? Os homens, eu acho que nunca, em nenhuma dinâmica que eu fiz, falaram, né? Mas talvez as mulheres precisam participar mais para a gente abranger essas ideias aqui. Bom, vamos lá. Vamos escolher um caminho aqui. Vamos escolher um caminho. Escolha um caminho. Do banheiro vocês querem um alívio ou a dor? Alívio. Tá bom. Então alívio. Alívio. Sabonete ou remédio? Sabonete e remédio. Quem quer o sabonete, levanta a mão. E o remédio? Eu acho que o remédio ganhou. O remédio ganhou. Pessoal, agora falem um animal relacionado a remédio. Um animal. Cavalo, cobra, cachorro. Cobra, pode ser uma cobra, beleza. E agora, uma palavra relacionada à cobra. Amiga. Veneno. Tá, o veneno eu acho que está muito próximo de remédio. Fala um outro aí, um outro. Floresta. Tá, tudo bem, floresta. Então tá. Pessoal, agora vamos criar uma história com esses elementos aqui, ó. Eu tenho banheiro, alívio, remédio, cobra e floresta. Tenho certeza que daqui a 48 horas surgirá um jogo com esses elementos aqui, né? Mas vamos lá. Alguém cria uma história. Era uma vez um cara que estava no banheiro. Então, pode, não precisa ser na ordem não. Qualquer elemento. Mas era uma vez um cara que estava no banheiro. E aí? E então, ele estava se aliviando da cólica. E aí? A doença atacando, tá. A doença atacando, tá. Beleza. Então, eles foram para a floresta e o antídoto era o veneno da cobra. Ponto. E então, você tem que caçar uma cobra. E, gente, olha, qual é aquele jogo? Já vi um jogo de aventura aqui, cara. Você sai, tá sentado no banheiro, quando vê, parece uma exclamação assim, você começa a ficar verde, a porta se abre, você sai correndo e tem que caçar a cobra. Já imaginei um jogo de aventura, você tacando flecha, faca, qualquer pedra, agulha, tacando agulha, pra ver se acerta ali, extrai. Pô, já saiu um game aqui, cara. Beleza, fechado. Então, pessoal, se vocês observarem, nós começamos, não existia nenhuma ideia, agora a gente já tem algumas. Se vocês sentarem e fizerem um brainstorm em cima disso, e aí percebam que o detalhe, a mágica talvez dessa técnica, é vocês direcionarem para determinadas coisas. Então, primeiro eu falei um local, depois um sentimento, e assim por diante. A gente vai, e não precisa ser nessa ordem, vocês podem balizar a ideia, balizar a ideação da maneira com que desejarem, se sentirem confortáveis. E se a ideia não ficou legal, apaga, faz outra. Uma hora surge uma ideia muito louca, que nem um encanador que pula em cima de tartaruga, pega cogumelo. Foi a partir disso aqui. Os caras deveriam ter tomado uma ou feito outras coisas, né? Não vou acusar ninguém aqui.
Mas enfim, esse é o legal. E aí o interessante é que vocês façam isso com o time de vocês, né? E criem as coisas. Mas e depois? Deixa eu apagar aqui a luz. Mas e depois? Quando, a partir da ideia, como que a gente transforma essa ideia agora de uma maneira, passa para os jogos, né? E aí a gente tem o processo de definição. E aí a definição segue um pouco de teoria, um pouco de conceito teórico aí, que existe um artigo, né, um conceito que nós chamamos de, um framework que chama MDA, ou MDA, ou seja, Mechanics, Dynamics e Aesthetics, ou seja, mecânicas, dinâmicas e estética. Mas a estética aqui não é a estética visual, mas a estética do sentimento. O que o seu jogo vai transparecer para que o jogador interaja com ele e aí desperte essa estética, desperte esse elemento. E aí, obviamente, os gráficos é parte disso, não é a estética em si, mas os gráficos é elemento que compõe a estética, né? Só que do ponto de vista funcional, esse sistema, o MDA, ele na verdade são regras, né, que são aplicadas em um sistema e aí, por fim, nós temos a diversão. Então a estética, na verdade, é a diversão que você vai causar no jogador. E aí nós já falamos que diversão cada um tem uma, né? Então vocês precisam agora pensar nas regras e criar esse sistema de regras para chegar nessa diversão. É isso que vocês vão fazer nessas 48 horas, né? Bom, e aí nós temos talvez um caminho para entender por onde ocorre a experiência do usuário. Então nós temos aqui a mecânica sempre é a ação, o controle, ou seja, o mecanismo que que vai atuar na jogabilidade para que haja a interação, a conexão entre o jogador e o jogo, né? E aí, por exemplo, quando você descreve algo, verbos como andar, correr, pular, saltar, coletar, equipar, isso tudo faz parte da mecânica, né? O conjunto de mecânicas, ele cria a dinâmica. Então, já que vamos entender, e esse conjunto de mecânicas gera uma resposta emocional. Então, se tem um zumbi lá, o zumbi tá quietinho e tal, você fala assim, pô, vou surpreender esse zumbi. Aí você acaba sendo surpreendido. Então, essa é uma resposta emocional que conjunto de mecânicas que criaram uma dinâmica, geraram essa resposta. E isso, pessoal, nada mais é do que a própria experiência. É a experiência que cria, que trafega entre esses elementos, é a experiência que você vai causar no usuário, né? Então vamos lá, olha só. Vocês lembram desse jogo, certo? Perfeitamente. Que jogo é esse? Super Mario World. O que o Mario é capaz de fazer no jogo? Pular. O que mais? Pular. Pegar item. Correr. Pular rodando. Jogar foguinhos. Voar. Beleza, nós temos um conjunto de mecânicas aí, certo? Agora, já repararam que o Mario tem tempo, quer dizer, o tempo é até tranquilo, né? Mas todo mundo sabe, né? Tem até uma música um efeito sonoro muito tradicional, que é quando o tempo está acabando, né? Quando o tempo está acabando, a música acelera, e aí o que você tem que fazer? Correr. Então, a mecânica correr com a mecânica do tempo decressivo, o que causa no jogador? Desespero. Uma resposta emocional, desesperadora talvez. Mas é um desafio, né? O jogador tem que correr contra o tempo, certo? Já repararam que o Mario tem pontos? Você coleta moedinhas, tem uns moedões e gera pontos. Por que o que causa... Tá, eu já dei a dica, né? O que acumula pontos são as moedas. Então, o que coletar itens, que o Mario coleta não só as moedas, mas vários itens, com
o acréscimo de pontos, ou seja, a mecânica de você acumular pontos, o que causa no jogador? Qual é o efeito disso? Não necessariamente, ganhar vidas ainda faz parte do jogo. Eu quero lá no ponto da resposta emocional, na estética aqui, na extrema direita aqui. Qual que é a resposta emocional que gera no jogador? Alguém sabe? Competitividade, excelente. Por quê? Você pode comparar os pontos. Então, a maneira com que o Super Mario World trouxe para os jogadores de competir, o efeito de competição, trago, foi através de pontos. Isso era uma dinâmica muito utilizada em diversos jogos, né? E aí nós temos os inimigos também. Cada inimigo tem uma mecânica diferente. Ou uns saltam, jogam item, outros se comportam num comportamento circular, senoidal, enfim, várias curvas aí que vocês podem adotar. E esse jogo aqui? Angry Birds, certo? O que é mais... talvez, se vocês fossem dizer qual é a mecânica principal desse jogo? Puxar o estilingue... Desculpa, eu falei mecânica não, eu queria dizer a dinâmica. Qual que é a dinâmica? Puxar o estilingue é uma. Estratégia. Tá, mas eu queria os componentes dessa estratégia. Puxar o estilingue, o que mais? Mirar. E aí depois, o que acontece? Acertar e aí... Destruir. A gente destrói as coisas. Porque geralmente você pode matar os porquinhos. Mas se você não fizer 3 estrelas, você não muda de fase. Então, não basta matar os porcos. A questão não é matar os porcos. A questão é pegar 3 estrelas. Então vocês podem matar os porcos e deixar a estrutura inteira lá. Não, eu quero destruir a estrutura. Quebrar tudo quanto é vidro, pedra, madeira e destruir, jogar isso abaixo. E aí você quer, às vezes, destruir. E não bastando, você talvez quer usar um passarinho só. Né? Então, todo esse efeito de estratégia, olha como as mecânicas combinadas criam vários efeitos. Você quer uma coisa, Lucas? Você levantou a mão aí? Não? Então, perdão, vi errado. Mas vamos lá. E agora? O jogo, talvez o jogo mais jogado ultimamente, né? Gerado um vício, principalmente em mim, que eu estou extremamente viciado nesse jogo. Mas alguém não sabe de que jogo se trata? Fortnite. E aí, o que a gente tem que fazer nesse jogo? Descer paulado em todo mundo, meter bala e matar e sobreviver. O último que sobreviver, beleza. Mas às vezes, você pode sobreviver atacando todo mundo, matando todo mundo, ou se escondendo e talvez se poupando. Claro, uma hora você vai ter que matar alguém, né? Sobrar 2, né? Não vai ter jeito. Mas o jogo consegue oferecer uma gama de experiências, uma gama de dinâmicas que causam respostas emocionais diferentes no jogador. E ele é desafiante por diferentes maneiras, né? Então, às vezes, enfrentar, se você gosta de PVP, se você gosta de explorar, enfim, uma série de coisas. Então, cada jogo, pessoal, consegue trazer um conjunto de respostas emocionais, não todas, né? Às vezes, jogos, o Fortnite, por exemplo, ele não tem uma história rica, ele não tem uma narrativa. Quer dizer, tem um pouco, né? Assim como o Angry Birds, é uma narrativa mais pobre, mas o core do jogo, né? O aspecto principal do jogo não é viver uma história, não é correr atrás dos porcos porque roubaram os ovos, é destruir. Então, tem toda essa questão, tem todo esse efeito que vocês precisam entender. E aí, como que a gente encontra diversão? Essas são as respostas emocionais que nós precisamos buscar nos jogadores. Então, nós falamos algumas delas. Desafio, socialização, narrativa, a autoexpressão. Autoexpressão é como você expressa seus próprios desejos nos jogos. Isso vem muito com a customização de coisas, uso de itens. Os jogos de RPG, eles têm muito dessa essência. Você equipar armaduras diferentes, mudar a cor de armadura. O Fortnite tem um pouco disso, que você pode usar skins diferentes, combinar mochila, colocar um paraquedas colorido, de bala colorida, de arco-íris, de, sei lá, de raio, de fogo, qualquer coisa, né? E aí, diferentes sensações, por exemplo, o medo, a tensão, a felicidade, o alívio, né? Explorar e conquistar, quando você tem um mapa muito grande, aí você pode explorar e coletar coisas, descobrir coisas, né? Fantasiar, né? Viver, vocês encarnarem um personagem diferente, viver coisas
que obviamente na vida real, ser um Trevor Phillips aí e quebrar tudo no GTA V, né? Coisas que muitas vezes a gente teria vontade, se não fosse agredir outras pessoas, teria vontade de fazer assim, que os jogos manifestam isso, né? E muitas vezes passar tempo. A gente quer passar tempo, simplesmente. Jogar um minuto, Clash Royale ali, 4 minutinhos de partida, perdeu, ganhou, passar raiva ou não, e beleza. E assim vai. E aí, pessoal, nós temos alguns exemplos. Então, por exemplo, a narrativa, assim como uma novela, um filme, um livro, que seja, qualquer elemento interativo não, mas qualquer elemento de entretenimento, ele cria momentos de tensão seguidos por alívio. E aí gera um clímax. Então, o Luke Skywalker caiu, tá lá tranquilo, cai uma nave lá do lado lá, os caras tretam do lado dele lá, ele, pô, não tem nada com isso, mas vamos entrar nessa história aí. Aí o cara descobre a força, apanha, volta, quando vê uma hora ele tem a redenção e mata todo mundo e volta para casa e tal. E a gente vai chegar nesse ponto. E a gente tem desafios, que é cronômetro regressivo, adversários, a socialização, que é compartilhar recursos, atividades em equipe, assim como as famosas raids do... Tem ainda, o Fio? As raids no World of Warcraft. Então tem as raids, que são atividades em equipe, modo multijogador, e aí você tem a autoexpressão também, que são itens únicos, e a customização desses itens, né? O próximo passo, depois de imaginar e definir, ficou claro a definição, como que a gente enxerga os jogos. Se eu olhar um joguinho de aventura agora, se eu ver uma moedinha, se eu ver um ponto, se eu ver um item, ficou clara essa questão do por que eles estão ali? O que eles causam no jogador? Alguém deseja se manifestar, fazer uma pergunta, alguma coisa? Posso seguir? Ok. Bom, descreva. Me falem mais desse cenário aqui. Sombrio. Legal. Pô, maneiro. Medieval. Excelente. Medieval. Curioso. Eu não passaria longe, eu não tenho curiosidade de ver o que tem ali dentro não, mas sim, sem dúvida. Curioso. O que mais? Assombrado. Misterioso. Então vocês conseguem, a partir de uma única imagem, entender o que está por trás desse jogo. Alguém sabe dessa imagem que jogo que é? Alguém falou aí. Diablo 3, exatamente. Essa imagem de Diablo 3 é um dos cenários. O próprio nome já fala, né? Diablo, né? Eu não poderia esperar crianças brincando numa praça, balancinhos, etc. Músicas felizes, não. É Diablo. Então, apesar de que o 3 é mais colorido que o 2, isso gerou uma crítica aí entre os jogadores, mas ainda assim é Diablo. E agora, pessoal? Tomb Raider. Tá, vocês sabem a personagem, mas descreva uma personagem pra mim. Fala o aspecto dela pra mim, assim. Quais são as características dela? Aventureira. Desbravadora. Sofredora. Corajosa. Como? Já falaram. Exploradora. Desculpa. Foda? Foda. Tem uma cara de badass, né? Aqui, tipo, ela é foda, sem dúvida. A pegada família, quem me conhece um pouco mais, a Lara Croft, né? Tem todo um histórico familiar aí, de atrás as razões por que ela se aventura tem origem em sua família, né? E do cenário, pessoal? O que vocês me falam do cenário? China. Ah, tudo bem, China. Eu acho que não é na China, mas eu não sei, é uma ilha na Ásia que acontece essa história, mas não sei se é China ou Japão. Pra mim, a Ásia inteira, eu sou, óbvio, desculpa a minha estupidez aí sobre a cultura asiática, mas pra mim, eu acho que na Ásia tem vários lugares que tem templos parecidos com esse, assim. Talvez com um puxadinho ali, pô, diferente e tal, mas desculpe minha ignorância se eu estiver errado. Mas enfim, a gente tem uma ponte. Isso aqui me remete um pouco ao Japão, porque também, né, a gente tem uma imagem muito simbólica das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que ficou um desses, eu não sei como é que chama, são portais, não sei, mas com um portal em pé lá, não sei de que raio de madeira é essa que é feito esse negócio, uma bomba explodiu, o portal ficou lá. E virou um símbolo, se eu não me engano. Bom, pessoal, então, quando a gente vai descrever, a gente tem que descrever o universo do jogo, né? O universo, qual vai ser o universo, como vai ser a narrativa e os personagens.
E aí, qual que é o universo? É o círculo mágico. Isso é muito importante a gente entender. O que é o círculo mágico? Entenda que, por exemplo, uma luta, seja de MMA, de boxe, ela acontece dentro de um ringue. Se você sai do ringue, a luta para, a luta acaba. Um jogo de futebol acontece entre um retângulo com dimensões pré-estabelecidas, ou mesmo quem está jogando uma pelada na rua, de tijolo, chinelo, que seja. Tem as delimitações. Existe um círculo mágico onde protege o jogador do mundo real. Então, se você saiu desse círculo mágico, você entra no mundo real e você sai do jogo. Então, as regras só valem. O pique-esconde não vale no quarteirão de baixo. É só no quarteirão que você mora. Só às vezes na rua. Pô, senão você vai esconder. Vai lá, vai levar 3 dias para te encontrar. E aí não vale, cara. Então, assim, esse círculo mágico é extremamente importante ser estabelecido. Porque as regras de um jogo, elas são fantasiosas. Elas são diferentes do mundo real. Você pode voar, você pode coletar cogumelos, moedas, mas aquelas coisas não existem fora do jogo. Então, isso é muito importante. E ele é um escudo que protege a fantasia, né? E aí a gente tem a narrativa. A narrativa é o que nós fizemos naquela dinâmica, né? Então, o que está havendo, onde e quem está envolvido. O que está havendo? Tem um cara passando mal com dor de barriga, com cólica. Aonde? Dentro de um banheiro. E qual é o outro lugar que ele vai? A floresta. E quem está envolvido? Uma cobra e o personagem. Então nós criamos uma narrativa. Percebam que surgiu uma história, né? E aí, isso aqui na verdade é o quê? Que é a trama, os cenários e os personagens. Então quando vocês pensarem num game, é isso aí, a história, a narrativa envolvida é isso aí. Quem são os personagens, toda a trama e onde eles estão, né? Em qual cenário eles estão. E aí nós temos se eu não me engano, o Joseph Campbell, que é o autor, se eu não estiver enganado, ele estabeleceu o que nós chamamos de jornada do herói. E aí vários filmes seguem a jornada do herói. Desde Marvel a Crepúsculo, Star Wars, enfim, uma série de filmes usam da jornada do herói como uma estrutura narrativa, uma espinha dorsal para a narração dos fatos. E aí começa um cara, não tem nada a ver com isso. Vamos passar pela jornada do herói, vocês vão entender. O cara tem nada a ver com isso. Acontece um evento do lado dele. Ele não quer se envolver. Eu não tenho nada com isso. Aí os caras, não, mas você é fera, você é bom, você consegue e tal, então vamos lá. Aí o cara vai lá. Aí o cara vai, faz alguma coisa, beleza, quando ele encontra o primeiro desafio. Aí ele, tudo bem. Aí ele pensa tal, quando ele tá. Quando ele se prepara, fica um pouco mais forte. Aí tem uma descida nessa curva. Aí ele vai, enfrenta mais desafios, descobre coisas, vai se envolvendo com a história. Se descobre que ele é o cara. Ele descobre, não, só eu posso resolver isso aqui. Então ele vai, quando ele encontra um desafio muito acima dele. Aí ele perde, ele apanha. Rock Balboa. Ele perde, ele apanha. Tá? Quando ele vai lá, treina, sobe a escadaria, correndo, pula tal. Quando ele volta, enfrenta o cara de novo e bate no cara e ganha. E volta para casa como campeão. Cria uma estátua dele na Filadélfia. Enfim, né? Tem toda uma reverência ao herói. Então por isso que chama jornada do herói. Porque ele parte do nada e retorna como um herói, como o vencedor do grande desafio. Né? Volta com a solução. E aí a descrição também vem a partir dos personagens que criam um relacionamento com o jogador. Então a Lara Croft é badass, beleza. Tem gente que não gosta de personagens badass, que é um personagem talvez brincalhão, divertido, sem fisionomia, os personagens com máscara. Já repararam que os inimigos geralmente não têm rosto nos jogos? Claro, alguns têm, né? Mas a grande maioria não tem rosto, não tem um formato de face definido, para que você arregace com eles e não crie uma identificação emocional com os inimigos. Então os Stormtroopers do Star Wars, Stormtrooper mesmo, né? Os branquinhos. Então, eles todos usam máscara. Só o que virou um personagem no último tirou a máscara. Então, né? Os que são personagens de fato tiram a máscara. Para que a gente crie essa relação emocional. Beleza. Então, a partir dessa descrição nós temos a transmissão. Como nós vamos pegar todas essas ideias, toda essa descrição, definição que fizemos e transmitir. E aí vem a parte que poucas pessoas gostam, mas é a parte de descrever, fazer esquemas, fazer fluxogramas. E aí a gente não precisa... Quem gosta da área de games se interage muito com o tal do GDD, o Game Design Document. O Game Design Document faz uma descrição do jogo completa. Tal.
Isso talvez é uma visão um pouco retrógrada do que é desenvolver um game. Hoje nós precisamos de interações rápidas, né? Então a gente precisa fazer fluxogramas, desenhar, escrever parágrafos que definam uma história e ir criando as coisas de maneira mais orgânica e não criar um documento inteiro. Isso é feito no final, depois que está tudo pronto. Aí vocês fazem um documento, quiserem vender e tal, né? Mas aí os documentos servem de propósito de gerenciamento mercadológico, podem ser em diferentes formatos, como eu disse, e aí você tem uma descrição, né, conceitual, o documento de design, qualidade e o post-mortem, quando você já desenvolveu o jogo, lançou, e aí você descreve o que deu certo e o que deu errado, né? Bom, a gente depois tem a parte de implementação. Enfim, chegamos talvez no prelúdio, depois dos meninos aqui que vão ajudá-los a implementar as ideias de vocês, né? Só que aqui fica uma pergunta, pessoal. Os jogos eletrônicos são softwares, certo? Alguém discorda? Mas nem todo um software é um jogo. Então o que fazem dos softwares um jogo? Gostei desse silêncio aí, esse silêncio ficou épico assim, parece que é o desfecho. O que fazem dos softwares jogos? Diversão. Desafio. Às vezes é difícil você usar um Excel, um Photoshop. Para quem não sabe, poxa, é complicado. E aí quem vai trabalhar na área de TI também, vai encontrar cada aberração, que vocês vão ver o quanto é difícil às vezes trabalhar. Mas eu entendi, tá? O desafio, a dificuldade talvez está dentro ali da diversão, né, pessoal? Mas a resposta para isso é o seguinte: os jogos têm propósitos emocionais. Qual é a emoção que você quer despertar no jogador? Então não se trata de fins pragmáticos, não se trata de realizar contas, não se trata de resolver equações ou criar efeitos e uma imagem que seja. Não, ele não tem um propósito pragmático, é emocional. Então muitas vezes um bug vira um efeito do jogo, um bug vira um artifício do jogo. Muitas vezes defeitos de um game, ele se transforma em perfumaria do game, em detalhes que podem ser utilizados e apreciados pelo jogador. Então a gente não busca a perfeição num game, a gente busca despertar emoções nos jogadores, né? E aí, a implementação de um jogo, ele consiste em criar níveis, né? Que vai agrupar todos os elementos desse processo que nós passamos. Bom, e aí nós temos diversas coisas, elementos gráficos, sonoros, modelos 3D, sprites, algoritmos de inteligência artificial, tratamento de colisões, efeitos de física, enfim, uma infinidade que vocês quiserem colocar nos jogos, né? E aí os níveis vão sintetizar as emoções que vocês querem despertar. Então vai ter um nível que é mais difícil, um nível que é mais sombrio, um nível que é mais divertido, mais feliz, um nível para você explorar. Então, veja que entre lutas e umas lutas e outras do Street Fighter, você tinha que quebrar um carro. Você não tinha um inimigo para enfrentar, você quebrava um carro. Como? Alguém falou, alguém contribuiu com alguma coisa aí? Não, então tá, desculpa. Então, veja que você tem níveis diferentes que sintetizam coisas diferentes. Talvez para o jogador respirar, né? Uma luta atrás da outra e tal. Em jogos antigos, pessoal, existiam restrições de hardware. Você não conseguia agrupar, colocar na memória, né? Carregar na memória um mapa de 2 GB, 3 GB, 4 GB que seja, para que aquilo seja carregado de maneira instantânea e o jogador explore aquele mapa assim, de forma única, sem loading, impossível. Você tinha jogos de 2K, 4K, então você tinha que trabalhar com pixels, e aí você precisava agrupar. Se você quisesse criar um jogo um pouco mais longo, você precisava fatiar esse jogo em níveis, em levels, né? E dessa forma o level se tornou um elemento responsável por marcar o progresso do jogador. Então quanto mais levels nós passávamos, né? Level aqui em inglês, mas os níveis nós passávamos, mas nós caminhávamos para o fim. E aí quando vocês olham um mapa, é possível perceber que vocês partem de uma ilha coloridinha, feliz, e aí você tem
elementos que vão dizendo para você para que lado caminha o desafio. E aí você tem uma montanha, você tem uma floresta densa, um deserto. Geralmente os jogos de aventura não acabam em deserto, né? Acabam em lugares áridos, em lugares inóspitos, enfim. E aí por fim você tem a boca do jacarezão aqui, querendo engolir o Mario e o Luigi, né? Que é o Bouncer's Lair, eu acho que chama, se eu não me engano, esse cenário. Mas aqui tem um segredinho por aí, ó. Tem a Star Road aqui, ó. A Star Road também você poderia estabelecer atalhos aí e viajar pelas nuvens, etc. São vários níveis diferentes, tal. Mas que fica uma coisa, pessoal. Vocês precisam entender. Jogos se resumem aos sentimentos que nós queremos despertar nos jogadores. Fechado? Muitíssimo obrigado a todos. Espero que tenham gostado. E se inscreva no canal.